Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é segunda-feira, tá? Começando mais uma semana aí pro nosso Coringão. Tem jogo importantíssimo da Libertadores amanhã contra o Boca Juniors, fora de casa. A gente já vai aí se preparando, né, para essa partida. A gente já vai criando aquele clima aí para essa decisão da Taça Libertadores. Temos aí atualização do Campeonato Brasileiro, tudo para vocês. Certo, família? Antes também, peço que vocês me sigam lá no Instagram, lá no TikTok, lá no Quai, @JohnDoTimão, sempre com bastante novidades para vocês. E é isso, editor, vamos para cima, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o Corinthians entrou em campo no sábado à noite, tá? Fora de casa contra a equipe aí do Internacional, lá no Beira-Rio, né? Como eu coloquei, lá no Sul. A gente entrou com a equipe, vamos colocar assim, praticamente força total daquilo que a gente entende que são os titulares aí da nossa equipe. Tá? Tivemos o Cássio no gol, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Bruno Melo. Tá? O Bruno Melo, uma novidade aí na esquerda. Duqueiroz, Maicon e Renato Augusto. Na frente, William, Mantuan e Roger Guedes. Tá? Um time leve do meio pra frente. Leve, que a gente tem o William, tem o Mantuan e tem o Roger. Tá? Mas um time muito técnico também no meio campo, que é o meio campo do Corinthians ali, que nesse momento a torcida entende que seja o meio campo ideal. O time do Inter é um time extremamente qualificado, é um time que dificulta muito, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Eu havia até falado, né, no vídeo de sábado, dos últimos 10 confrontos, tinha dado 8 empates, uma vitória para cada, e agora continua isso, teve mais um empate entre Internacional e Corinthians, tá? O Inter começou pressionando, tá? Tivemos aí um volume de jogo bom do Inter. O Corinthians um pouco ali ainda meio sonolento, né? Que eu vi aí muita gente reclamando, né? Dessa postura do Corinthians um pouco aí, esperando um pouco mais. Não conseguiu criar aí muitas oportunidades já no começo. O Inter abre o placar, tá? Abre o placar aí com Alan Patrick. Uma bola que pra mim não existe a defesa deixar a bola cruzar a área rasteira do jeito que ela cruzou. Tá? Vem a jogada do lado esquerdo, vem um cruzamento, o Patrick só escorar. Sozinho, a bola passando rasteira dentro da área do Corinthians. Isso que o Inter já tinha perdido chance com o David, com o Bustos, com o Mercado, principalmente bolas aéreas. E aí a gente sofre esse cruzamento e toma o gol. Uma bola, mais uma vez, que eu coloco. Pra mim não existe a nossa defesa tomar um cruzamento rasteiro daquele jeito. Não foi um passe pra trás, não foi um passe fechado, tá? Que aí às vezes o zagueiro fica na indefinição. Não, será que eu vou cortar a bola e às vezes vai pro meu gol? Fica na indefinição. Não, vem um passe intermediário ali. Intermediário. Um ponto positivo foi que o time respondeu rápido, tá? Numa bola aérea também, o Mantuan acabou dividindo, né? Vem uma cabeçada do Gil, o Mantuan divide com o Daniel, o Raul Gustavo meio que caído e chuta a bola entra. O VAR validou, o árbitro também deu gol, tá? Depois eu vi o replay, o Daniel não tem a posse da bola, né? Não encaixou a bola, então ela estava em jogo. Gol aí do Raul Gustavo, um menino que merece muito, tá? O Raul Gustavo merece muito, é um cara que vem se dedicando. E assim, empate do Corinthians, aí já fica aquela expectativa, pô, então vamos acelerar, vamos pra cima dos caras, vamos virar esse jogo. O que acontece? O Inter continua pressionando o Corinthians, continua pressionando a nossa equipe, até que no finzinho do primeiro tempo tem mais um lance que eu não consigo entender. Como que o Alan Patrick tá sozinho dentro da área do Corinthians para cabecear aquela bola? Aí o Cássio faz a defesa, deu o rebote para dentro da área, o Wanderson chega, só empurra pro gol. Sem dificuldade alguma, tá? Então assim, 2 erros de marcação nos cruzamentos, tá? O Alan Patrick, que é o meia, né, do Internacional, pisando na área. E aí o que falta para mim? O volante encostar. Ou o zagueiro já vê, pede a troca e encosta no Alan Patrick. Uma ele faz o gol, na outra ele cabeceia, o Cássio dá o rebote, gol do Inter também, dessa vez do Wanderson. Tá? Então assim, são lances que o Corinthians
não pode sofrer. Não pode tomar gol dessa forma. Não pode, tá? Não pode. Um time que quer brigar por alguma coisa importante no campeonato não pode tomar esse tipo de gol. No segundo tempo, tá? Temos aí já a entrada do Jô no lugar do Roger Guedes, tá? O Vitor Pereira entendeu que o Corinthians não estava tendo aquelas oportunidades aí de acelerar o jogo com o Roger, que é um jogador mais móvel, mais leve, colocou um centroavante, um cara de referência, e aí temos uma jogada do William da esquerda, puxa para o meio, acha o Mantuan na frente da área, sozinho, ele domina, dá o tapa por cima, o Jô, como a gente vem comentando há muito tempo, o Jô, bem fisicamente, é um excelente centroavante para o futebol brasileiro, excelente. O Jô acima do peso prejudica a equipe, tá? E o Jô ficou aí, quase 2 anos acima do peso. Quase 2 anos, e eu vou sempre falar isso. O problema do Jô era físico. Físico, e eu falava isso. O Jô tá 2 anos no Corinthians e não emagrece. O Jô não perde peso. O Jô prejudica o Corinthians. O Vitor Pereira chegou, a comissão técnica chegou, conversou com o cara, fez trabalho específico, entendeu a situação. O cara tá leve, tá jogando, tá fazendo gols, tá? Tá fazendo gols importantíssimos. O Jô recebe essa bola no alto, limpa o goleiro e finaliza, a bola até bate no marcador, né, antes de entrar. 2-2, tá? Um resultado importantíssimo pro Corinthians. Obviamente, fica aquela expectativa, será que dava para acelerar, buscar a virada, será que... Só que assim, se a gente pensar num campeonato a longo prazo, um empate no Beira-Rio contra o Internacional, eu vejo como positivo, tá? Vejo como extremamente positivo. Obviamente, a vitória melhor, sempre a melhor opção. Mas o empate eu vejo com bons olhos e quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre a partida entre Internacional e Corinthians. O caso do Rafael Ramos com o Edenilson, vou comentar mais pra frente só sobre esse caso, tá? Vou finalizar aqui o assunto do jogo em si e tudo mais, e aí a gente entra nisso. Com esse empate, Corinthians bateu aí 13 pontos no Campeonato Brasileiro, é o líder, tá? Se manteve na liderança. Quem poderia ultrapassar o Corinthians? O Santos e o Avaí. O Santos perdeu de 1-0 do Goiás, tá? É um gol de pênalti da equipe do Goiás, foi o meia deles, né, que bateu, não lembro o nome agora. E o Avaí perdeu de 2-1 do Juventude. 2-1 do Juventude em casa, lá na Ressacada. Então assim, as duas equipes que poderiam ultrapassar o Corinthians nessa rodada, perderam. E o Corinthians conquistou um ponto. Só que temos um outro problema. O Atlético Mineiro é um time que já tem 7 jogos. O restante está com 6. O Atlético tem 12 pontos. Já encostou no Corinthians. São Paulo 11. Botafogo 11. Foram 2 clubes que venceram. Tá? Venceram ontem também. Botafogo bateu o Fortaleza por 3-1. Tá? De virada. E o São Paulo também venceu o Cuiabá de virada, né? Por 2-1. E aí, normalmente eu não comento sobre outros times, mas como o São Paulo até encostou no Corinthians aí, pra quem viu o lance do pênalti que deram pro São Paulo, é inadmissível. É inadmissível. Não foi nada. Nada. O Cuiabá postou uma nota oficial, tá? Cobrando aí o pessoal e tudo mais, mas assim, nada. Não foi nada no lance. Aí o São Paulo empata de pênalti, acelera o jogo, vem mais um lance lá, um bate-rebate na área, o volante vai pra cortar, erra a bola, cai no pé do atacante, ele chuta, desvia, entra. Enfim, o segundo gol ok, mas o primeiro gol, que foi o gol de pênalti, no lance que o árbitro marcou, não foi nada, tá? Não foi nada. Nessa daí, eu concordo com o pessoal do Cuiabá que tá reclamando, tá? O pessoal do Cuiabá tá reclamando muito, a diretoria, torcida nas redes sociais. Eu quero ver, né? Quero ver se vai ter alguma coisa, mas ó, como a gente já tá acostumado, né? Acontece coisa, erra pra fulano, erra pra ciclano, erra pro Corinthians, erra pro Flamengo, erra pro São Paulo e nada muda. Nada muda no Campeonato Brasileiro. Pô, John, tá falando de errar pro Corinthians? Sim, acontecem erros a favor do Corinthians, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, a favor do Palmeiras, contra o São Paulo, a favor de São Paulo. Então, cara, é difícil, viu? É difícil, cara.
Quero saber a opinião de vocês sobre a situação do Corinthians aí no Campeonato Brasileiro, família. Bom, agora falando aí sobre o caso Rafael Ramos e Edenilson, tá? Vou fazer aqui meio que um apanhado geral. Desde já, quero parabenizar o pessoal do meu timão, que fez como se fosse uma linha do tempo dos fatos, tá? O que aconteceu, a ordem e tudo mais. E eu vou trazer para vocês, tá? Vou trazer aqui para vocês o que temos até o momento, até hoje, até o momento. No jogo Internacional e Corinthians, 33 do segundo tempo, depois de uma dividida entre o Edenilson e o Rafael Ramos, o Edenilson acusou o Rafael Ramos de chamá-lo de macaco, tá? Aí entrou aquele bololô, os demais jogadores e tudo mais. Já em campo, né, o Rafael Ramos negou que falou isso. O jogo foi retomado, o Vitor Pereira tirou o Rafael Ramos, né? Pediu a substituição, já colocou um mosquito e tudo mais. O jogo ficou parado por um tempo, os jogadores conversando, tentando entender o que tinha acontecido. O próprio Jô, na saída do gramado, falou isso. Tá? O Jô falou, o Edenilson acusou o Rafa de racismo e o Rafa falou que não disse, que foi um mal entendido, que foi uma palavra em português, tá? De Portugal que ele falou, que é diferente, não sei o quê. E ele falou que não falou isso. E aí, só que o Jô falou, ele falou que parecia a palavra macaco, só que não tem nada a ver. É outra palavra do português de Portugal. E ele falou, o Jô falou, mas a gente não tem certeza, não podemos acusar alguém se não tem certeza. O Jô, isso já na saída do campo, tá? Após o fim aí da partida. Rafael Ramos e Edenilson não falaram com a imprensa saindo do campo. O Roberto de Andrade falou na zona mista, tá? Um pouco depois do fim do jogo, veio e falou, conversei com o Rafael Ramos foi até o vestiário, conversou com o Edenilson, tá? Afirmou que ele falou outra palavra, não foi macaco, tá? E o Corinthians, tá? Em nome, o Roberto de Andrade, em nome do Corinthians, afirmou que dá todo o respaldo para o lateral. Isso ao fim da partida. Depois disso, o Inter soltou uma nota oficial, tá? Ressaltando que estava ao lado do Edenilson e tudo mais, repudiando também o ocorrido, e o Edenilson afirmou ter sofrido uma injúria racial por conta do Rafael Ramos. Isso aí na nota oficial do Inter. O Vitor Pereira também comentou sobre o assunto na coletiva de imprensa. Ele falou, acredito na palavra do Rafael Ramos, que ele não falou isso, não falou algo relacionado a isso e tudo mais. E que tem a chance do Edenilson ter entendido errado, tá? Essas são as palavras do Vitor Pereira na coletiva. O Edenilson registrou o boletim de ocorrência, tá? Registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil contra o Rafael Ramos, certo? Prestou depoimento lá ainda no Beira-Rio, certo? Acompanhado do presidente do Inter, e o árbitro da partida também foi ouvido. Com isso, o próprio Alessandro Barcelos, que é o presidente aí do Inter, conversou com a imprensa, explicou que o Edenilson ouviu o Rafael Ramos no vestiário, mas que não aceitou essa negativa do português. Tipo assim, ele falou que não falou. Falou, o Edenilson conversou com ele, mas ainda assim acha que ele falou, tá? E registrou o boletim de ocorrência. Tá registrado o boletim de ocorrência. O árbitro relatou o caso na súmula, só que ele falou, nem eu, nenhum dos assistentes ouviram, tá? Mas está registrado o ocorrido, tá? A denúncia feita pelo Edenilson. Na sequência, o Corinthians deixou o estádio, né? Junto com a delegação e tudo mais. E o Rafael Ramos ficou prestando depoimento para a Polícia Civil. Com isso, o Edenilson se posicionou nas redes sociais e tudo mais, rebateu a possibilidade de ter ocorrido um mal-entendido, falou que não ocorreu um mal-entendido, que ele ouviu muito bem o que o Rafael Ramos falou. Com isso, o Rafael Ramos foi preso em flagrante por causa da injúria racial, pagou a fiança e vai responder em liberdade, tá? Vai responder em liberdade e tudo mais. Enfim, o Corinthians soltou uma nota oficial falando, Corinthians pagou a fiança do Rafael Ramos, mas isso não implica na admissão da culpa, tá? Falou que o Corinthians também está ajudando nas investigações e tudo mais, não compactua com racismo, que pagou a fiança por se tratar do que a lei exige e ponto, tá? O Corinthians falou, a gente fez a nossa parte de acordo com a lei, vamos colaborar com as investigações e tudo mais, e é isso que tem para fazer pro momento, para agora.
E aí, pô, John, qual que é a sua opinião? O que aconteceu? E não sei o que. O próprio Rafael Ramos, depois de tudo isso, de pagar a fiança, né, do Corinthians ter pago a fiança e tudo mais, falou, ó, não passou de um mal entendido e eu estou com a consciência tranquila. Rafael Ramos continua com essa versão, o Edenilson com a versão dele. Pô, John, falou, não falou? O que aconteceu? Não sei o que. Eu não posso afirmar nada aqui. Quem vai afirmar? Quem vai afirmar? A Polícia Civil. Já estão investigando, já pegaram depoimentos do Edenilson, do Rafael Ramos, de quem estava próximo ali. E agora está na mão da Polícia Civil. Como eu sempre falo, é um caso de crime, uma injúria racial. Se o Rafael Ramos cometeu, não joga mais pelo Corinthians. Se não cometeu, bola pra frente, tá? Bola pra frente. Eu particularmente não entendo muito dessa parte das leis e tudo mais. Tem até que pesquisar sobre isso, quais possíveis punições podem acontecer. Só que, a nível de Corinthians e de Rafael Ramos, se aconteceu, tá? Se aconteceu, conforme o Edenilson relatou e registrou o boletim de ocorrência, tchau. Tchau do Corinthians. E ponto. Acabou. Não tem conversa. Quero saber a opinião de vocês. Na verdade, nem a opinião, né? Porque a gente, como eu falei, é um caso de polícia e investigação, tá? Não é nem a questão, a opinião. Quero saber o que vocês acham de tudo isso, essa questão de como o Corinthians tratou o caso, o próprio Rafael Ramos e tudo mais, rapaziada. Bom, outro caso aí de polícia, né, que vem envolvendo o Corinthians principalmente aí nos últimos meses, tá? É o do Robson Bambu. Ele foi acusado de estupro, tá? Foi acusado de estupro assim que ele chegou no Corinthians. Desde o começo ele negou. Falou que não aconteceu nada disso e tudo mais e tal. Só que, como eu falei, investigação policial. Investigação profissional. Não tem como a gente falar que A, B ou C. É investigação. O caso foi pra polícia, foi pra justiça, tá? E aí o promotor Márcio Takeshi Nakata, como eu já havia falado na outra semana, que a delegada do caso falou, ó, não tem indícios do Robson Bambu ter cometido esse crime. Não existem indícios. Não existem. O Márcio Takeshi, que é o promotor do caso, entrou com um pedido, tá, de arquivamento do caso. Porque, segundo ele, não há indícios suficientes nem justa causa para a deflagração de ação penal contra os investigados. Ele falou que existe a palavra da vítima, que sempre tem que ser o principal ponto, mas os demais elementos probatórios colhidos durante a investigação não se harmonizam com a versão da vítima, seja a primeira ou a segunda versão. Então a vítima deu duas versões e nenhuma das duas, com o que foi colhido nas investigações, bate. Tá? Então isso o delegado do caso entregou para o promotor pediu aí o arquivamento do caso, e agora está na mão do juiz. O juiz pode, tá? O juiz pode aceitar, falou, beleza, oferece a denúncia, indica outro promotor para o caso, ou mantém esse arquivamento. São as duas opções que a gente tem para o momento, tá? Então, assim, a atualização principal, a princípio, o caso do Robson Bambu vai para arquivamento. Quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Corinthians fechou mais um patrocínio, tá? Dessa vez aí para nossa equipe feminina, com o pessoal da Galera.bet, que já é um parceiro do Corinthians, né? Fechou o patrocínio com o time masculino. Na final da Supercopa do Brasil, fechou com o time feminino, tá? Um patrocínio assim pontual. Gostaram da repercussão, tanto no feminino quanto no masculino. E aí agora fecharam até o fim de 2023 com o time feminino, tá? Obviamente, como eu sempre falo, não temos valores, tá? José Colagrose não divulga, o pessoal do Corinthians não divulga, mas dois pontos importantes que eles falaram. O primeiro é que evidencia o sucesso da parceria entre o clube e o Galera.bet,
que já é patrocinador da equipe masculina, teve essa experiência aí na final da Supercopa do Brasil. E o segundo, tá? Igualmente importante, segundo José Colagrose, é que significa mais um passo importante na autossustentabilidade do futebol feminino do Corinthians. Estamos muito próximos da independência financeira dessa equipe campeã de tudo. Tá? Algo que a gente já vem falando em diversos momentos. Pô, como que o Clube Social do Corinthians dá tudo isso de dívida? Como? E aí a parte do futebol que tem que pagar, porque tá tudo envolvido ali. O dinheiro que entra é do Corinthians, aí o nosso presidente faz a divisão. Só que se um tá dando prejuízo, o outro tá dando lucro, aí um cobre o outro. Entendeu? Isso que a gente fala, por exemplo, não que o feminino esteja dando prejuízo, mas a chegada de um novo patrocinador é sempre bem-vinda. Parabéns aí para nossa equipe feminina. Eu gostaria de saber os valores, tá? Eu gostaria de saber os valores, mas não temos. De certa forma, é positivo. Parabéns aí para nossa equipe de marketing, que continue trabalhando mais e, como o próprio José falou, por essa autossustentabilidade da nossa equipe feminina. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!